Bem, boa tarde a todas e todos que estão acompanhando essa sessão. Perdão. Pedi o tempo de explicação pessoal hoje aqui durante essa sessão, porque seria assim inadmissível, né, vivendo a situação que a gente viveu na semana passada, se eu não trouxesse isso aqui dentro dessa casa durante uma sessão para explicar o ponto de vista que a imprensa aqui em Americana não quis perceber, não quis conhecer, não quis divulgar, não quis dar espaço nas suas publicações. E aí, primeiro, eu vou fazer um contexto para que todo mundo entenda, né? Eu estou me referindo justamente às várias publicações. Aqui foram poucos os meios de imprensa de Americana que não repercutiram a situação que eu passei na inauguração da obra da reforma da maternidade do Hospital Municipal. E aí, para contextualizar, até para as pessoas que não acompanham e que, muitas vezes, acabam lendo, inclusive, só o título da matéria, e aí esse título é muito problemático, e eu vou explicar por que ele é problemático aqui durante a minha explicação, para que as pessoas que não viram e que não têm esse contexto consigam também fazer uma análise menos enviesada, mais aprofundada. Aqui em Americana, desde o começo do mandato, eu participei de diversas atividades junto com a prefeitura, junto com a administração, inauguração de obras ou lançamento de serviços, e aqui eu vou ilustrar com duas situações de amplo conhecimento, onde o nosso mandato participou solicitando recurso de emenda parlamentar junto a deputados do Partido dos Trabalhadores, emendas parlamentares que foram destinadas para a cidade de Americana para a execução de algum tipo de obra. Em duas delas, como normalmente o padrão, né, para esses tipos de atividade, o protocolo que se segue normalmente, a inauguração da reforma da UBS do Cariobinha e também a Praça do São Manuel, ambas com recursos solicitados pelo nosso mandato. E com a maternidade do Hospital Municipal, a gente imaginava que não seria diferente, seguindo esse padrão, né, de organização aí que o próprio cerimonial da Prefeitura de Americana sempre adotou. Esse era o padrão. Qual era o padrão? Se fazem falas, e uma dessas falas, né, ou algumas dessas falas, são falas de vereadores que tiveram esse papel de solicitar, de buscar essa emenda, de sensibilizar um deputado, seja ele federal ou estadual, no sentido de uma necessidade que a população de Americana tem. Esse pedido é muito importante. Aliás, a própria administração do prefeito Chico Sardelli tem valorizado esse tipo de coisa. O próprio secretário de convênios, o Vinícius Zerbeto, né, lá em 2021, já sinalizava para a gente que a pegada dessa administração era muito investir nesse tipo de solicitação de recursos para incrementar o nosso orçamento e que era importantíssimo, inclusive, estimular para que os vereadores, as vereadoras, seguissem fazendo esse trabalho importante de buscar os parlamentares que têm alguma relação com a cidade, para que eles fizessem essa destinação de recurso. Ou seja, essa prática de, durante as inaugurações, se abrir a palavra, ceder parte daquele espaço para que uma vereadora que teve, de fato, participação na solicitação do recurso usado para a obra, era um padrão, né? Eu vou dizer era, porque, a partir do que aconteceu na semana passada, a gente já não sabe o que exatamente leva a prefeitura a mudar esse padrão, né? E aí, no dia da inauguração da maternidade do Hospital Municipal, a gente, né, para contextualizar, o nosso mandato solicitou, aliás, foi o primeiro recurso, a primeira emenda, o primeiro montante, dentro do montante total de recursos que foram destinados à reforma da maternidade, o nosso recurso foi, inclusive, o primeiro a chegar, de fato, na cidade. E ele era muito específico, ele era um recurso que a gente tinha conseguido para construir, dentro da maternidade, uma unidade de parto, pré-parto, pós-parto, aquela ideia do parto humanizado, do parto natural, do parto adequado. Fiquei muito feliz de ter esse papel, né, de conseguir sensibilizar o deputado Carlos Aratini, do PT, que foi muito parceiro, enviou esse recurso para a cidade. A gente, inclusive, teve, em 2021, vereadores, eu estive em São Paulo, visitando uma maternidade de referência a convite do próprio secretário de Saúde, o Danilo, o qual eu tenho um respeito e uma admiração pelo trabalho dele, embora, né, apesar de todas as críticas que são possíveis, e são críticas possíveis, e a gente trabalha nessa linha das críticas racionais, da crítica baseada em argumento, em evidência, e não em passionalidade, né, em emoções, em afetos, sejam eles positivos ou negativos.
E aí, para nossa surpresa, como é sempre padrão do nosso mandato, a nossa assessoria chegou para o cerimonial da prefeitura durante a inauguração da maternidade, antes de começar efetivamente, e fez essa abordagem para entender em que momento eu ia ter fala, já que era muito natural que eu tivesse algum tipo de fala. E aí a gente foi informado que eu não teria fala, que somente o presidente da Câmara, o Tiago Brock, falaria representando todos os vereadores e vereadoras. O que também é plausível, só que, nesse caso, não. Por quê? Porque, além de cumprir este papel institucional, né, de presidente da casa, ele também era um dos dois, né, vereadores, eu e ele, os vereadores que fizeram solicitação de recurso. Tanto que o presidente colocou um vídeo para rodar do deputado que enviou o recurso, o que, para mim, parece super normal, razoável, adequado. O nosso mandato sequer foi avisado que haveria essa possibilidade, avisado pelo cerimonial, a organização, né, da prefeitura, a gente sequer foi avisado que o nosso deputado, né, que tinha enviado também verba para a maternidade, que ele poderia fazer um vídeo para ser exibido no telão, na hora da inauguração. Então, eu acho que, quando a gente fala em desrespeito, a gente tem que avaliar quem, de fato, está com postura desrespeitosa. Né? Porque, na medida em que a gente trata vereadores, né, eleitos legítimos, eleitos democraticamente pela população de Americana, tanto eu, quanto ele, quanto todos que estamos aqui. Quando a gente começa a perceber que a prefeitura tem esse critério pouco claro em relação a quem fala e a quem não fala nesse tipo de atividade, a gente tem que acender um sinal de alerta. E aí eu quero trazer aqui a questão da comunicação. Né? A gente teve ali um ambiente muito tensionado, havia uma preocupação, inclusive, de impedir que essa fala acontecesse. Eu gostaria de trazer aqui, coisa que eu não trouxe, talvez, na internet, nas minhas redes sociais, fora o meu assessor, que falou diretamente com a cerimonialista, eu falei diretamente com alguns secretários da administração Chico Sardelli e com o próprio prefeito Chico Sardelli. E eu falei, Chico, é muito importante garantir que eu tenha o meu tempo de fala aqui hoje. Esse é o meu jeito de trabalhar, né? Fazendo essa conversa franca, olho no olho, muito transparente. Então, olha, eu acho que é importante garantir essa fala para mim aqui hoje. Nós estamos falando de maternidade, eu tenho um trabalho dentro dessa pauta, eu tenho um papel na solicitação de recursos que viabilizaram essa obra, que não é importante, não é do meu mandato, não é do mandato do presidente da Câmara, não é desta gestão, ela é uma obra para a cidade, para atender a população, especialmente as mulheres, as crianças. Então, foi muito ruim ouvir da administração diretamente, né, quando eu questionei, vamos garantir o meu tempo de fala. Né, eu ouvi do prefeito que, fique tranquila, Ju, eu falarei e te representarei. E aí eu brinquei com ele e falei, olha, prefeito, normalmente esse tipo de lógica dá bem errado. Dá bem errado porque eu sou vereadora aqui em Americana e eu preciso ser respeitada como vereadora. É preciso ter um critério muito claro nesse tipo de atividade para que a gente não fique com a impressão de que, realmente, uma das coisas mais importantes que havia ali naquele momento era impedir que uma vereadora participasse, né, sendo uma pauta extremamente importante, central, dentro da pauta da mulher. E aí, agora, eu quero falar exatamente da imprensa, ou de uma boa parte da imprensa. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, é verdade. Mas os portais que passaram aí, talvez, a maior parte do tempo do nosso mandato, que está chegando ao final, nesse ano, dos portais que pouco deram espaço para falar dos trabalhos que a gente fez, foi muito surpreendente, para dizer o mínimo, e muito ilustrativo também. Eu acho que foi muito simbólico, muito ilustrativo. Ver quanto espaço eles deram para noticiar um título, noticiar com um título, que era o seguinte, professora Juliana, do PT, rouba microfone em inauguração da maternidade. Então, isso é inaceitável. Né? Até uma criança de 10 anos, como é a minha filha, não entende a ousadia de uma imprensa, né, seja ela local,
seja ela, quando a gente fala de imprensa, a gente está falando dos portais, dos jornais, mas, assim, vamos ampliar. Ninguém entende a imprudência, né, a incapacidade, até, tanto da imprensa lidar com esse fato de uma maneira mais honesta, né? Esse título é inadmissível, e não havia uma linha dentro dessas notícias, dessas matérias, com muitas aspas, né? Porque eu não posso chamar de matéria um texto que tenta levar quem está lendo ao erro. Então, a escolha da palavra roubou aí, esse uso dessa palavra, ele foi muito pesado, ele foi muito inadequado, e ele revelou muito sobre como a gente tem uma imprensa aqui, a nível local, a imprensa local, que fala sobre o que acontece nessa casa, o que acontece na prefeitura, na gestão. A gente tem uma imprensa extremamente comprometida com a gestão, extremamente parcial. E aí, assim, qual é a relevância disso? E por que não se deu espaço, Juliana? Por que foi dessa forma? Porque não é uma conduta, uma prática minha. Aliás, teve uns e outros que tentaram fazer essa leitura, né? Fazer essa leitura, essa interpretação, insinuando que isso é uma prática recorrente minha. Não, isso não é. Muito pelo contrário. Né? Eu já fiz isso em algumas oportunidades, no sentido de uma ação para surpreender aqueles que tentam me subestimar. Né? Não vai me subestimar e não vai me submeter. Essa é a ideia. E eu não poderia estar aqui trabalhando tudo o que eu trabalhei, defendendo tudo o que eu defendo, se eu não fizesse isso. E eu fiz isso menos porque eu queria dizer que eu tive parte na maternidade, porque isso aí, meus caros, eu poderia fazer em outros canais, não precisava ser ali na inauguração. Mas eu fiz o que eu fiz, eu usei o microfone sem autorização da prefeitura para expor exatamente para a população e para todas as pessoas que estavam ali, que tiveram acesso a esse conteúdo, e foram muitas, que nós, mulheres em espaços de poder, temos esses entraves, esses obstáculos à nossa atuação, essas tentativas de silenciar e de invisibilizar uma enorme parte do nosso trabalho. Né? Hoje eu estava pela manhã no lançamento do Plano Municipal da Primeira Infância. A gente participou ali, uma atividade que é recorrente, não é uma coisa nova dentro dessa legislatura, é comum que se façam as falas, e a gente tem essa postura repetida da administração de invisibilizar, fingir que eu não estou ali, mas não fisicamente, fingir que o mandato não existe. Fingir, por exemplo, presidente, vereadores, que nós, em relação à primeira infância, nós não temos participação, quando, na verdade, pastor, a gente teve uma lei aprovada nessa casa, sancionada pelo prefeito Chico Sardelli, instituindo princípios e diretrizes para essa política municipal de primeira infância. Um projeto que, inclusive, passou pelo crivo do próprio Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, porque esse é meu jeito de construir. Então, fui apresentar para o Conselho e assimilei no meu projeto as observações que eles fizeram. Né? Então, é uma prática recorrente, e isso revela muito do quanto a gente tem que avançar nesse sentido de conscientizar a população em relação aos obstáculos que estão colocados aqui para quem não é pertencente, membro, né, desse grupo, eu digo que é quase que um clube, né, de privilegiados que tem aí status de legitimidade para falar nessas ocasiões. E aí, mais uma vez, presidente, eu falo assim, a gente precisa muito pensar em como transpor isso de verdade com as ferramentas institucionais que a gente tem. Então, a gente precisa sensibilizar os servidores, as equipes, inclusive da prefeitura, para que essas pessoas entendam o que é violência política de gênero, o que é a violência na política, para que as pessoas entendam que uma atitude dessa, como foi essa fala sem autorização numa inauguração, né, teve muita gente que assoviou, tentou me desconcentrar, tentou vaiar. No entanto, no finalzinho, eu fui extremamente acolhida e abraçada por pessoas que eu sequer conhecia e que, olha, pessoas até de outros campos políticos e ideológicos, né? Pessoas que pensam completamente diferente de mim, sobretudo mulheres que se sentiram contempladas com a minha ação, que se identificaram, porque essa é a realidade das mulheres. Cavar os espaços o tempo todo e conquistar os direitos que hoje a gente tem. Hoje a gente tem direitos porque a gente sempre fez dessa forma. A gente sempre brigou
para colocar em pauta aquilo que a gente defende, que a gente acredita. Obrigada, presidente.